Boa noite, amada Igreja Batista do Parque São Basílio. Boa noite a você, amigo, irmão de outra igreja também, que nesta hora esteja reunido conosco, conectado no seu aparelho de TV, o celular, para prestarmos um culto de adoração e louvor ao Senhor, mas num culto que denominamos culto de oração, porque quando também colocamos diante de Deus as nossas súplicas, nossos pedidos, nossa gratidão, e através da oração é que nós procuramos falar com o Senhor na certeza de que Ele ouve as nossas orações. Por isso, é um motivo de alegria quando podemos, como corpo de Cristo, reunidos numa unidade de propósito, que é nessa comunhão espiritual, mesmo no seu lar, fisicamente não estamos juntos, mas mentalizados, buscando sempre a presença do Senhor, nós estamos agora unidos num só Espírito, para louvarmos ao Senhor e adorar o seu santo nome. O tema do culto é seguindo a voz do Mestre, e que cada um de nós possamos realmente seguir a voz do nosso Mestre, porque Ele nos direciona para caminhos perfeitos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nesta hora, já reinando no seu lar, em sua mente e coração, quando vamos estar cultuando ao nosso Deus. E nós começaremos a ler o texto de introito, que está na ordem de culto, que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Nós iremos fazer essa leitura em uníssono, está sendo projetada, e você acompanha conosco essa leitura. Leiamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Que esta palavra possa ser abençoada por Deus e guardada em nossa mente e coração, entendendo que Jesus era Deus, Deus feito homem aqui na terra, para revelar realmente Deus para nós, e assim nós aprendermos um pouquinho de Deus, para seguirmos os seus caminhos e ouvir atentamente a sua voz. Vamos também louvar ao Senhor com o cântico do nosso cenário para o culto cristão de número 478. Boa noite, amada igreja. Tua voz escuto a convocar-me, porque Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Tomara que hoje ouvisses a sua voz. Salmos 95, 7. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos.
também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Acabamos de cantar, Senhor, quero ser um instrumento usado por Ti, eis-me aqui, é a apresentação do servo do Senhor, que cada um de nós possamos realmente ser um instrumento na mão de Deus, para atender os propósitos do Senhor, porque Deus opera maravilhas, Deus é poderoso, mas Ele sempre opera também através dos homens. Por isso precisamos nos colocarmos em posição de servos. Eis-me aqui, Senhor. E nós começaremos a orar nesta hora em gratidão, ação de graças ao nosso Senhor. Então convido a você a já cerrar seus olhos, abaixar sua cabeça, da maneira, é claro, que você se sentir melhor, mas é se conectar com Deus nesta hora. E comece agradecendo a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela saúde que Ele tem te dado, pelas forças que o Senhor tem provido. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça ao Senhor por bênçãos derramadas, mas também, se você passou por lutas e tem passado, coloque-as diante do Senhor, até em gratidão, porque com certeza Ele irá te fortificar para vencer essas lutas. É um paradoxo, a gente até entende, é tão difícil às vezes, nos momentos de batalhas, ser gratos. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, para que sejamos gratos ao Senhor em tudo e em todas as coisas, porque Ele tem cuidado de nós por meio de Jesus Cristo. Agradeça a Deus pela vida da igreja que você faz parte, pelo envolvimento, dos irmãos na preparação deste culto que tem chegado até aos nossos lares. Sejamos gratos a Deus pela vida de cada um envolvido. Agradeça a Deus pela nação em que você vive, pela liberdade de crer que nós temos, de podermos professar a nossa fé onde nós estivermos. Esse é motivo também de sermos gratos ao nosso Deus. Agradeça ao Senhor pela vida das pessoas que têm se recuperado em suas lutas e enfermidades. Agradeça a Deus pelas respostas de orações. Seja grato ao Senhor, mais uma vez, pela sua família. Seja grato pelo seu trabalho, pelos recursos e o pão de cada dia que o Senhor tem provido.
Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir, pela saúde que o Senhor tem concedido, tem sustentado à frente de todo o trabalho desta igreja. Sejamos gratos ao Senhor também pela sua família, esposa, filha, genro, netos. E agradeço a Deus pela tão grande salvação de Jesus Cristo. E é por isso e por meio dele é que agora estamos reunidos na presença do Senhor, em um momento de gratidão, confiando que Ele está recebendo toda a nossa gratidão e confiando que Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado e que tem dado livramento às nossas vidas, bem como de nossas famílias. Por isso louvamos e adoramos o nome do Senhor. Ó grandioso Deus e eterno Pai, te somos gratos, Senhor, pelo zelo, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido para o teu povo, pela tua igreja. E te pedimos, Senhor, que receba a gratidão da tua igreja que nesta hora coloca diante do teu altar, entendendo que o Senhor realmente tem cuidado de nós e por isso devemos ser gratos. E que não há outro Deus além do Senhor em que devemos estar depositando nossas expectativas. Por isso te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, por quanto já fez e ainda por aquilo que fará na vida da tua igreja, na vida dos teus servos. Receba a nossa gratidão. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim te oramos. Amém. Leiamos também mais um texto que está colocado na nossa ordem de culto, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Leiamos todo. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Profundo, né, o texto da palavra do Senhor, e a cada dia a gente lê e vai aprendendo, ela vai nos ensinando. Então não adianta ler a palavra, ouvir e não obedecer. Então diz ali, felizes são aqueles que ouvem e obedecem. Que sejamos obedientes realmente à palavra do Senhor. Mais uma vez, iremos louvar ao Senhor com um cântico, hino congregacional do cantor cristão, 384. Meu irmão Valcir, trazendo a direção. A voz de Jesus é o hino 384 do cantor cristão. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri
na cruz para te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Essa é a certeza em que nós temos que Cristo fez tudo na cruz para nos resgatar. E por isso hoje estamos aqui servindo ao Senhor, louvando ao nosso Deus. Nós iremos passar agora para o momento de oração, de súplicas, e é quando também eu vou colocando alguns temas para a igreja unida estar então clamando ao Senhor. Mais uma vez, então, eu te convido, meus irmãos, a inclinar sua cabeça, a fechar seus olhos, para que possamos concentrar e assim interceder ao Senhor através desses tópicos. Comece a orar então pela igreja. A igreja, que eu sempre gosto de dizer que é uma verdade, que a igreja sou eu e você, somos nós, e o pedido é para que estejamos no centro da vontade de Deus. Então, num corpo místico, que a Igreja Batista do Parque São Basílio esteja no centro da vontade de Deus. Orem pela vida do nosso pastor, pedindo a Deus para que continue dando forças a ele, sustentando a cada dia na liderança deste rebanho. Peça a Deus pela sua família também. Orem pela vida dos demais pastores da igreja, bem como suas famílias, para que o Senhor os abençoe, os guarde e que sejam fortalecidos também a cada dia. Peça a Deus pela vida dos irmãos que têm se envolvido nesse trabalho da preparação deste culto, que são as gravações para transmitir a cada irmão envolvido, nas áreas da mídia, da música, de instrumentos. Cremos que Deus tem abençoado, que tem os guardado, mas que o Senhor continue dando-lhes força. Orem pelas famílias da igreja. Orem pelas lideranças da igreja. Eu sei que há muito líder, às vezes, não estão envolvidos com alguns trabalhos, muitos trabalhando, mas que não seja um momento de desânimo, que mantenham-se na esperança de podermos estar fisicamente juntos, desenvolvendo todos os trabalhos na igreja. Então, orem pelas lideranças. Orem também pelos casamentos, para que o Senhor sustente a cada dia, que haja a plenitude do amor nos casamentos, não só da igreja, mas da sociedade. As famílias, enquanto casais, possam se manter unidos e fortalecidos. Peço a Deus pela vida das crianças, pela vida dos adolescentes, para
que eles cresçam instruídos também na palavra do Senhor e encontrem tempos de bonanças nas suas idades adultas. Orem pela juventude da igreja. Você que é pai de oração e agora lembre-se dos nomes daqueles que você assumiu como responsabilidade para orar e aproveite este momento também para clamar a Deus pela vida de cada jovem. Orem pela vida dos idosos, para que eles se sintam também fortalecidos, revigorados pelo poder de Deus. Agora, irmãos, orem pela nossa nação, para que Deus possa estar conduzindo toda a história do nosso país, que Deus é soberano sobre todas as coisas e o tempo todo esteve no controle da história da humanidade, diante de tudo que vem atravessando o mundo, diante dessa pandemia. Peça a Deus que conduza os passos da nossa nação, através daqueles que têm o poder terreno de estar dirigindo e tomando decisões que afetam a vida dos cidadãos. Então coloque diante de Deus a vida do nosso presidente, coloque a vida daqueles homens que estão ali no Congresso, no Senado, Supremo Tribunal Federal. São as instituições que juntas, têm regido aí para manter a ordem no país. Peça a Deus para que esteja trabalhando na mente de cada um desses homens envolvidos. Coloque diante do Senhor também os nossos governadores, prefeitos, Câmara de Vereadores. São os poderes estabelecidos através do Executivo, Legislativo e Judiciário, que precisamos dessas instituições para termos tempos de paz e prosperidade no nosso país. E nós cremos que Deus possa conduzir o nosso país nessa direção. Orem também pelas forças auxiliares, civis e militares que cuidam da segurança. Que Deus os abençoe, porque a palavra do Senhor mesmo nos orienta que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Orem pela vida daquelas pessoas que estão à margem da sociedade. A própria palavra nos diz que o homem dorme maquinando o mal. Mas que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha operar de forma poderosa na vida dessas pessoas, nas mentes, transformando-as, trazendo-os para o caminho da luz, na presença do Senhor. Então peça a Deus. Coloque diante do Senhor também essa população carente, população de rua. Que o Senhor tenha misericórdia. Que a misericórdia do Senhor alcance essas vidas. Peço a Deus pela vida daqueles que encontram desempregados, mas aqui neste ano que está iniciando, que já iniciou, mas que eles possam ter a esperança e também buscar a oportunidade que com certeza o Senhor pode abrir para cada um deles. Orem pela vida dos empresários, muitos que fecharam suas portas e ainda não puderam retornar aos negócios. Que o Senhor também tenha misericórdia. Agora clame a Deus pela vida dos missionários, servos do Senhor, que têm
anunciado essa palavra de salvação, que o Senhor deu sustento diário a cada um deles, bem como suas famílias, que possam fortalecê-los na fé, guardá-los e livrá-los de todos os males. Lembre-se de um dos missionários ajudado pela nossa igreja, você lembra, tem nos boletins um nome, coloque agora diante do Senhor, peça a Deus para que o Senhor os abençoe, os guarde, que eles mantenham-se renovados e motivados. Lembre-se da igreja também perseguida. Peça a Deus a misericórdia dele sobre a igreja nesta situação e que a fé dos teus servos seja fortalecida, que não haja desistência, que possam enfrentar mesmo todas as dificuldades com coragem. Coragem é esta dada pelo Espírito Santo de Deus. Orem pelas famílias da sociedade, para que as famílias possam se estabelecer em princípios e valores estabelecidos na palavra do Senhor, para que sejam famílias saudáveis. Orem também pelas famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos e que estão com seus corações partidos, sofridos. Peça a Deus para que derrame o seu consolo, todo o conforto e a paz que excede todo o entendimento humano possa preencher seus corações nesta hora de dor. Clame também pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso país, para que a igreja faça a diferença e possa ser verdadeiramente uma agência do reino de Deus no nosso país. Peça a Deus também pelas nações do mundo que estão sofrendo ainda com a pandemia, mesmo diante de uma esperança que são as vacinas, mas há muitas mortes ainda em muitos lugares, muitas contaminações, e que Deus possa orientar ainda mais os cientistas, pesquisadores, na fabricação de medicações que venham minimizar todo este sofrimento. Isso segundo a vontade de nosso Deus. Clamem pela vida dos profissionais de saúde, são os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, todas as pessoas envolvidas dentro de um hospital que trabalham ali, eles sejam também guardados, livrados dessa enfermidade, que não haja baixa, para que possam continuar o atendimento às pessoas necessitadas e com amor. Peçam a Deus também por aquelas pessoas que se encontram enfermas, os que têm feito seus pedidos de oração, incluído nas listas de oração. Lembre-se agora dos nomes em que você está lá incluído na sua lista para orarem e coloque diante do Senhor, porque nós cremos que Deus é poderoso, que Deus pode agir na vida das pessoas, curando as enfermidades, tanto as físicas como também as enfermidades espirituais. Clame ao Senhor pedindo pelo socorro, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E que para cada pessoa que está debilitada, enfermos, que estão nos leitos dos hospitais, possam ser visitados pelo Espírito Santo,
E o Senhor traga cura emocional, e que sejam fortalecidos, mas sempre no Senhor. Agora ore por você. Se derrama diante dos pés do Senhor, colocando também os seus pedidos, quais são as suas aflições, quais são os seus medos, as dificuldades. Você também que elaborou seus planos, projetos para este ano, apresenta-os agora diante do Senhor, pedindo a sua direção, orientação, e crendo que o Senhor lhe dará uma visão sobre o seu posicionamento em relação aos seus projetos. Isso tudo na confiança, porque Deus tem cuidado do seu povo e Ele tem cuidado de nós. Creia nisso. Poderoso Deus e eterno Pai, receba o clamor da Tua igreja, Senhor, e atende sempre segundo os Teus propósitos e Tua vontade. Mas tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom quando reunimos realmente em culto de oração. Como sempre falo, é o momento que a gente coloca as nossas ansiedades, os nossos pedidos, mas o importante é crer que o Senhor está ouvindo a nossa oração e no tempo dele virá a resposta para nós. Creia nisso, irmãos. E continuemos sempre atentos à voz do Senhor, seguindo a voz do Mestre, como é o tema do culto. E nós teremos nesta hora, então, nosso pastor entregando, a mensagem do Senhor para a igreja. Meus irmãos, na quarta-feira próxima passada, pastor João usou esse momento, usou esta palavra e trouxe uma mensagem cunho devocional. O que é muito bom, não é? Nós precisamos, no contexto que nós estamos vivendo, desse tipo de mensagem. A mensagem dele foi muito apropriada, muito contextual, e agradeço a Deus porque ela aconteceu. Vez por outra a gente faz mesmo isto, né? Interrompe o estudo e entra com outro tipo de mensagem. Mas nós estamos levando adiante o nosso estudo na primeira carta de Paulo, estamos no capítulo 15. E aí, como houve essa interrupção, e eu tenho feito isso de qualquer maneira sempre, porque sempre é um espaço de tempo, e às vezes pessoas começam a ouvir pela primeira vez, eles têm que ser colocados um tanto quanto dentro do contexto. A gente lê os textos novos que vão ser discutidos, mas sempre procura fazer uma revisão, né, do que foi falado, obviamente cada vez restringindo, né, essa área que nós precisamos lembrar. Então, nós vamos fazer a leitura dos textos para hoje, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 31 até o 34. 1 Coríntios 15, 31 ao 34. Primeira Coríntios 15, 31 ao 34. Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês.
Ao mesmo tempo, irmãos, que era a igreja dos santos de Deus, que estava em Corinto, que era a igreja que reteve o evangelho que lhe ensinara Paulo, a igreja corintiniana foi chamada por Paulo de infantil e precisou receber reprimendas por causa dos erros constantes e até gritantes que forçaram Paulo a proclamar várias das verdades que estruturaram o cristianismo e que fizeram desse apóstolo o maior pensador do cristianismo primitivo, do cristianismo primeiro. E aí a igreja que se equivocou em relação à unidade, em relação ao casamento, em relação à moralidade, em relação aos dons espirituais, também se equivocou na questão da ressurreição, um assunto a ser colocado entre os fundamentos, né, da fé cristã. Sabemos que havia segmentos na igreja que, pela maneira de escrever do apóstolo, era gente influente, mas que dizia não haver ressurreição. Lembramos que os de origem grega, naturalmente influenciado pelos filósofos do paganismo, filósofos da filosofia pagã, não aceitavam a ressurreição. Os filósofos gregos não criam na ressurreição. Os de origem judaica, com certeza, judeus helenistas, judeus influenciados pela cultura grega, deviam manter a influência dos saduceus, membros da denominação judaica, que, diferentemente da dos fariseus, eram favoráveis à cultura grega ou helenista e não eram crentes também na ressurreição. Como já explicamos, ao que tudo indica, eles não criam numa ressurreição corpórea do corpo de Jesus, mas deviam crer numa ressurreição dele glorificada. Crença que nos dias de hoje domina grande parte dos círculos da teologia cristã, dita liberal, e que explicam que o desejo dos apóstolos em ter Jesus Cristo com eles fez com que a visão de Jesus Cristo lhes parecesse uma presença física, sendo que esta teria sido também a própria experiência de Paulo, uma visão espiritual de Jesus Cristo que lhe pareceu falar, levando-o a acreditar que havia acontecido um encontro físico. O fato é que o apóstolo da gente precisou intervir, nos ajudando a crer hoje que, se não aceitarmos a ressurreição de Jesus Cristo como um fato físico, corporal, ele não é o Senhor absoluto, pois isso é admitir que ele, Jesus, não é o Senhor da vida, quando ele diz, eu sou a vida. Na necessidade de explicar a eficácia do se crer da ressurreição, o apóstolo aos gentios precisou ensinar acerca do valor de Cristo como alguém que não tem a ver apenas com esta vida física, material, dando a entender que o não se crer numa ressurreição corporal para depois desta vida é limitar Jesus Cristo apenas para esta vida terrena, trocando o eterno pelo temporário e o tornando, que ele vai dizer, aqueles que fazem isso, tornando essas pessoas nas pessoas mais dignas de pena, nos cristãos, né, mais dignos de pena. Caminhando no sentido da ressurreição, Paulo também ensinou que o Senhor Jesus tem um reino, que não é então o reino definitivo dos novos céus e da nova terra, mas é o que a teologia chama de o reino messiânico, do Cristo mediador, e que este reino, quando for entregue a Deus como Pai, é que trará o fim para todas as coisas. Por este ensino, aprendemos que o Senhor Jesus é sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas que este seu reino é ainda um reino de lutas, um reino de paz, é verdade, para os que passam a fazer parte deste reino, recebendo-o como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mas não havendo paz verdadeira para os que estão fora deste reino. Este reino de Jesus, neste momento, hoje, agora, só é reconhecido por aqueles e aquelas que receberam seu senhorio, porque a maior parte da humanidade não reconhece Jesus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas isto vai mudar, Paulo diz. Isto vai mudar para que venha o fim, e o fim virá quando ele, Jesus, entregar esse seu reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, a saber, quando todo joelho estiver se dobrando diante da soberania dele, Jesus, e toda a língua estiver confessando como o Senhor, sem que ninguém possa contestar, então acontecerá isso, este fim, com a entrega do reino de Cristo, deste reino temporário, para o reino dos céus, ou o reino de Deus. É preciso lembrar que Jesus fez referência a um reino seu, e pela forma como ele falou, ele estava falando do reino de Deus. Lucas 22, 30, João
18:36. De qualquer forma, o reino de Deus, o reino dos céus, é de Jesus. De certo modo, podemos dizer que agora ele, Jesus, como Cordeiro de Deus, está assentado a Deus Todo-Poderoso, ou de pé, à direita de Deus. Mas quando entregar esse seu reino messiânico a Deus como Pai, ele estará se tornando como Deus na pessoa do Filho, na visão de Deus na pessoa do Pai, na visão de Deus na pessoa do Espírito Santo. Nele, no Senhor Jesus, estaremos vendo toda a Trindade. Afinal, nos lembrou Paulo, Jesus é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:5, e o escritor aos Hebreus disse que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, Hebreus 1:3, mas tudo isso, ensinou Paulo, terá a ver com o fim, e o fim tem a ver com a ressurreição de todos os salvos que já estão e ainda vão estar após suas mortes físicas na presença do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, que então os trará numa espécie de cortejo para a ressurreição corpórea dos salvos, dos que estão em Cristo, fazendo-os receber seus corpos glorificados, eternos, sem qualquer tipo de defeito. Deixou-nos então o oráculo de Deus a doutrina da ressurreição dos salvos no último dia. Mas como abismos chamam abismos, o fato de parte da igreja de Corinto não crer na ressurreição corpórea abriu vácuos, e um desses vácuos foi ocupado pela estranha doutrina de se batizar pelos mortos, que alguns membros da igreja corintiniana desenvolveram. Algo tão absurdo que Paulo a citou, mas não a cometeu e nem a rebateu. Certa feita, um pastor da nossa denominação, visitando aqui a nossa igreja, num domingo de ceia, depois que acabou o culto, que eu fui falar com ele ali na saída, ele disse que a nossa ceia estava sendo celebrada de forma incorreta, que nós estávamos usando o pão com fermento e estávamos fazendo a ceia de dia, que a ceia só pode ser realizada à noite. Claro, irmãos, que eu tinha argumentos, mas ao olhar aquele homem já idoso, foi pastor batista, eu fiquei triste, preferi não dizer nada. Entendi que o melhor a fazer era isto, não dizer nada. Mesmo que ele tenha exposto aquela questão, eu preferi não dizer nada. Eu acredito que foi isso, mais ou menos, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso é uma coisa tão absurda, que não vale nem a pena ser comentado. Em relação à crença na igreja de Corinto, do batismo pelos mortos, que claramente não era seguida pela maioria, mas por um segmento restrito, o Paulo não diria, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Com relação aos que criam nisto, Paulo ironizou, como que querendo dizer, veja a que ponto vocês chegaram. Vocês dizem que não acreditam na ressurreição, mas tem gente entre vocês que são capazes de se batizarem por procuração em favor dos que já estão mortos. Sem dúvidas, meus amados, já se pode perceber as primeiras manifestações em relação à crença na regeneração batismal e na oração pelos mortos, crenças que só mais tarde farão parte das doutrinas a serem ensinadas pelo catolicismo romano e pela ortodoxia oriental. Os mormons, ou membros da assim mesma denominada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, praticam isto, o batismo em favor dos mortos, e argumentam que se tal crença fosse absurda, fatalmente Paulo teria de tê-la comentado. Mas isto era algo tão absurdo, irmãos, dentro do contexto cristão, que o apóstolo entendeu não havia nada o que comentar, apenas lamentar ou ironizar. Há uma regra básica que se tem de seguir para a criação de qualquer doutrina, nós lembramos. Ela não pode estar mencionada apenas uma vez nas Escrituras, e essa prática do batismo pelos mortos só aparece nesse capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos. Feita essa recordação do nosso contexto, entramos com o texto de hoje. Todos os dias, disse o apóstolo, todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os dias enfrento a morte. Foi a forma de Paulo lembrar que a sua vida estava sempre em constante perigo
por causa do Evangelho. As perseguições contra Paulo não eram ocasionais, não eram sazonais, eram constantes, permanentes. Em qualquer lugar que ele fosse, ele de um jeito ou do outro era perseguido, até perseguido na própria igreja, né? Ele fala da má vontade de alguns membros da igreja de Corinto em relação a ele. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês, que pode ser traduzido como eu me sinto glorificado por causa de vocês. Muito interessante, irmãos, isso aqui. Os equívocos graves da igreja de Corinto não levou Paulo a desprezá-la. Ele tinha esperanças nela. Não. Ele não endossava os erros da igreja, ele a repreendeu vigorosamente, mas ele continuava vendo nela, na igreja, motivos de glória ou de orgulho, no sentido cristão da palavra. Que ele, como fundador da igreja, em meio à sociedade corintiniana, sabia que não era nada fácil ser igreja de Cristo em tal sociedade. Como não é nada fácil ser igreja de Cristo, né? Em lugar nenhum, em época nenhuma. De certo modo, isso nos ensina que não podemos passar a mão por cima dos erros que há na igreja. Nós temos de corrigir o que não está certo na igreja, mas que, por outro lado, nós não podemos desprezar a igreja, desrespeitar a igreja. Afinal, ela é a esposa do Cordeiro. Uma igreja só pode ser desprezada quando deixa de confessar Jesus como Senhor e Salvador absoluto, porque aí simplesmente ela deixou de ser igreja. De qualquer forma, todas estas declarações têm a ver com a preocupação de Paulo em estabelecer a doutrina da ressurreição corporal na igreja. Por causa da ressurreição, ele está disposto a continuar a colocar a sua vida em risco. Por causa da ressurreição, é que ele pode sentir orgulho pela igreja, porque em que pesem os erros da mesma, a ressurreição de Cristo assegurava à igreja um futuro glorioso. E ele diz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O orgulho de Paulo não era um orgulho humano, pois ele fazia o que fazia, era o que era, por reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, Paulo foi um rabino, conhecia o peso para os judeus das declarações de Deus dadas ao profeta Isaías. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Isaías 43:1. Não há como nessas palavras não se perceber a exclusividade declarada por Deus sobre si mesmo. No livro de Isaías, ele, Deus, se chama de Senhor e Salvador. Mas eis que Paulo, que continuava a chamar a Deus de Salvador, em 1 Timóteo 1,11 ele faz isso, chama Jesus de Senhor, aqui nesse texto, e chama Jesus de Senhor e Salvador, na carta escrita a Tito, capítulo 1, versículo 4, identificando esta cara doutrina cristã, ainda que às vezes difícil de ser compreendida. Jesus Cristo é Deus, Deus criador de todas as coisas, é o Deus verdadeiro que se fez gente como a gente para habitar entre nós, que foi, enquanto esteve entre nós, verdadeiramente um ser humano, mas que nunca deixou de ser verdadeiramente Deus, embora, como o próprio Paulo vai explicou, abriu mão do seu direito de ser Deus. E quando nós estudamos com cuidado, não é, o ministério terreno de Jesus, a gente pode ver em muitas situações que ele fez coisas que fez como homens. Por isso, seus apóstolos puderam fazer coisa parecida. Mas há momentos, no entanto, em narrativas dos evangelistas, onde a gente percebe que naquele momento Jesus Cristo precisou ser Deus, ou usar as prerrogativas de Deus. Na multiplicação dos pães e peixes, esse é um exemplo. Também quando ele anda por cima do mar, e mesmo segurando Pedro acabou não conseguindo ficar, são textos que nos demonstram, aquela vez que ele sumiu em Cafarnaum, né? A multidão o cercou para empurrá-lo num abismo abaixo, e de repente ele sumiu no meio da multidão, era muita gente, né? E de repente, cadê ele? Desapareceu. Quer dizer, sumiu, ele conseguiu sumir. Isso são coisas
que obviamente somente Deus pode fazer. Ele faz isso depois da ressurreição, quando entra por uma parede, as portas estavam fechadas, ou seja, é como se fosse, né, igual esses filmes, né, de ficção científica, as células se desincorporam, né, sei lá, se derretem e as pessoas sobem naquele negócio, que isso até hoje não conseguiu ser feito, e eu acho que nunca, não vai poder nunca ser feito, mas Jesus faz. Ele faz depois da ressurreição, e sem dúvida fez nessa situação de Cafarnaum, então sendo Deus, quando ele diz, perdoados te são os teus pecados, quando ele diz, se você me aprender de mim, você achará descanso para a sua alma, né? Achará descanso para a sua alma. E ele fala de ser a vida, ele fala de ser a verdade, enfim, essas coisas o identificam como Deus. Mas nas demais coisas, ele dorme, ele come, ele tem cansaço, ele reclama das pessoas que não honravam de verdade, e acredito, irmãos, que boa parte dos milagres dele foi feito com aquele homem que tinha a mais perfeita comunhão com Deus. Daí dizer, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu. Se foi por meras razões humanas, Paulo disse, que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, ganhei com isso. Sem dúvida, meus amados, o apóstolo está falando aqui de uma luta com feras em Éfeso, mas de uma luta figurada. Ele era cidadão romano, e a lei romana não permitia que nenhum cidadão romano fosse jogado às feras. Ele, como eu disse, era cidadão romano. De sorte que o que temos aqui é uma metáfora explicando o tipo de pressões que ele enfrentou em Éfeso. Nós sabemos de Paulo sendo apedrejado, sendo chicoteado, sendo preso, mas não há quaisquer menções dele sendo jogado às feras. Se isso tivesse acontecido, ele teria falado, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, onde ele fala e nomeia os sofrimentos pelos quais ele teve de passar, ele não mencionou nenhum encontro com feras, no sentido de feras animais. Há, no entanto, sofrimentos, né? Há sofrimentos que podem ser comparados a outros que, em termos físicos, somente, né, no entanto, possuem proporções gigantescas. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 17, Paulo falou do Senhor de ter libertado da boca do leão. Para a maior parte dos intérpretes, era uma referência a Nero, que ao fim será o imperador que autorizará a sua morte no ano 67. É porque Nero era assim, se referiam a Nero dessa forma, quando diziam o leão, falando do imperador, às vezes para não citar o seu nome. Davi, no Salmo 22, claramente comparou os seus inimigos a cães, a leões e a bois selvagens. Quando o carcereiro de Agripa informou-lhe sobre a morte de Tibério, ele disse, o leão está morto. Era a forma de se referir aos imperadores romanos. Inácio de Antioquia, martirizado no ano 108 por causa da sua fé cristã, escrevendo sobre os 10 soldados que o levaram preso a Roma, comparou-os a 10 leopardos. Paulo, escrevendo a Tito, cita as palavras de Epimênides, poeta e filósofo grego, que chamou os cretenses de feras malignas. Tito 1,12. Heráclito de Éfeso, filósofo, chamou os habitantes de sua cidade também de feras malignas. Mas toda esta afirmação paulina era para afirmar a necessidade da convicção na ressurreição dos mortos em Cristo para o reino de Deus. O que Paulo disse foi isso: se não há ressurreição, tudo o que eu sofri por causa do Evangelho não será em nada recompensado. Que salvação será esta? Uma salvação etérea, de almas enfumaçadas. Se os mortos não ressuscitam, então vamos comer e beber, porque vamos morrer. E aí, o que resta para nós realmente? O que está esperando para nós? Esse é um dito, irmãos, esta afirmação, comamos e bebamos, né, porque amanhã morreremos, é um dito epicureu, ou da filosofia de Epicuro de Samos, filósofo grego que morreu em 270 a.C., incentivando os seres humanos a olharem tão somente para o presente, para o aqui e o agora, e esquecer o futuro. Não é a mesma coisa quando Jesus fala para não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã dará conta de si mesmo. A situação, o contexto era outro, né? Para Epicuro, o viver o hoje, o agora, não se preocupar com o amanhã, porque
Você tem que aproveitar a vida agora, enquanto você está vivendo, deixa o amanhã, né? E aí você vê o que vai fazer. Jesus deu a coisa no sentido de não ficarmos aflitos, não ficarmos angustiados e perplexos com o que está nos acontecendo hoje, e aí pode acontecer amanhã, né? Então ele disse, não se preocupem com o dia de amanhã, o amanhã dará conta de si mesmo, né? Nós estamos pensando sempre aí nessa Covid, quando é que isso vai parar, até onde isso vai. Então a gente fica pensando, irmãos, em como vai ser o futuro, né? Mas quem é que vai estar no futuro, irmãos? Quem vai estar no futuro? Ele. Deus vai estar no futuro. Então a gente não temos que ficar perplexos ou angustiados ou perdendo a reta da vida, porque preocupar-se com o futuro, porque se Ele é quem vai estar no futuro, Ele já está lá, antes do futuro chegar, então sabe muito bem, né, aquilo que nós podemos suportar, pelo que nós vamos passar, e o que Ele precisa fazer, né, como prova evidente de que Ele cuida de nós. Então esse dito, né, bastante conhecido, usado, que Paulo conhece, porque Paulo conhecia a filosofia, tinha a ver com esta ideia. É o que está em Isaías 22:13, quando o profeta falou do povo de Israel, desobedecendo a Deus, Deus que pedira ao povo choro de arrependimento, mas o profeta diz que o povo optou pelo festejo. Ele disse, mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em um dos escritos de Horácio, poeta e filósofo latino, que morreu no ano 8 a.C., está esta mesma expressão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo deveria estar familiarizado com este convite, porque o mesmo estava escrito como um epitáfio em uma estátua de Sardanápalo, o último rei da Síria, e esta estátua ficava hoje na Turquia, na cidade de Anchiali, que ficava bem próxima a Tarso, onde Paulo nasceu. A estátua representava o rei, que fora desterrado, como que estalando os dedos e com algo escrito que praticamente são as mesmas palavras citadas por Paulo e vindas de Epicuro. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Curiosamente, algo semelhante aparece no Talmud judaico, obra do comportamento ético judaico, a literatura mais importante, depois do Antigo Testamento, a Bíblia judaica. No Talmud está havendo uma discussão, eles relatam a discussão sobre a vida, sobre o sentido da vida, entre o rabino Samuel e o rabino Rav Yehudá. Então Samuel diz a Yehudá, aproveite e coma, aproveite e beba, pois o mundo é como uma festa de casamento, passa logo. A preocupação paulina estava no fato de que, não se crendo na ressurreição, há de se estar sujeito ou sujeita a ver esta vida como um fim em si mesmo e unindo a disputa pelo prazer como sendo o objetivo maior de se viver. A descrença das pessoas em uma vida futura, mais sob o juízo de Deus, solapa com facilidade toda a ética e responsabilidade que, com a inclusão das drogas, do hedonismo, da ânsia pelo prazer a todo custo, pode acabar virando um salve-se quem puder. Não, os negadores da ressurreição na igreja de Corinto não queriam um mundo assim, mas ao não crerem na ressurreição, ao não aceitarem a ressurreição corpórea, como desejar e esperar uma vida na qual viveriam para sempre como irmãos e irmãs, com corpos que os definiriam como pessoas para que eles se tocassem e tocassem em Jesus Cristo, mas como fazer isso se não criam nisso? Isso poderia levá-los, então, a atitudes perigosas em relação à filosofia da vida desse tipo. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. Provavelmente as palavras que estarão na carta aos Hebreus, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade, Hebreus 11:6. Provavelmente essas palavras não haviam chegado ainda a Corinto, mas as de Jesus, com certeza, já haviam chegado, contadas, quem sabe, pelo próprio Paulo. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu lhes teria dito, vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, virei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. João 14, 2, 3. Mas como entenderem isto? Como aceitarem isto, se não criam na ressurreição corpórea? Se não criam numa ressurreição, então, para qual a necessidade de compartimentos, de lugares para você viver? Não, Jesus não está falando que nós vamos ter casas no céu, com quarto, sala, e cada um vivendo em sua casa. Ele falou essas palavras para falar de um lugar. O céu é um lugar. O céu é um lugar onde você vai se movimentar, não é? Agora, como um lugar assim, para que esse lugar, se você não vai ter um corpo, algo corpóreo, se você não vai ressuscitar de forma corpórea? Com certeza os cristãos de Corinto criam numa vida futura, após a morte aqui nesta terra, mas sem a ressurreição, sabia o Paulo, estariam esperando por uma vida feliz, mas uma vida de fantasmas. Uma vida de fantasmas. Sem sofrimentos, é verdade? Sem problemas, sim, mas como fantasmas. E aí a tentação para se seguir a máxima, comamos e bebamos, amanhã morreremos, seria muito forte. Nunca percamos, irmãos, a visão do céu. Nunca percamos a fé na ressurreição em corpos gloriosos, vai nos fazer viver para sempre nos novos céus e na nova terra com ele, Jesus, por isso sem dor, sem lágrimas e morte, mas podendo nos tocar, podendo nos ver, podendo falar com Jesus, podendo tocar, né, na Trindade Divina, tocando em Jesus. É esta visão que deve nos fazer viver a vida na certeza de que ela é uma dádiva de Deus e não um fim em si mesmo. Porque, às vezes, há cristãos que caem nessa tentação, acabam fazendo da sua vida uma vida em si mesma. Então, não podem ouvir falar em morte, às vezes até jogam aquela brincadeira que eu acho muito estranha na vida de crentes, né? Se morrer e ir para o céu, tudo bem, mas eu não estou com nenhuma pressa. Entendo por que se fala isso. Eu, às vezes, tenho pressa, às vezes não tenho, mas às vezes tenho pressa. São tantas coisas ruins, irmãos, que acontecem, tanto sofrimento que a gente vê e compartilha. Esse aqui não é o nosso lugar de descanso, né? Não vamos procurar morrer antes do tempo, não. Isso é pecado, né? Deus nos faz viver porque quer aproveitar a nossa vida. Mas ter esse tipo de pensamento, né? Se morrer é um descanso, eu prefiro morrer cansado, prefiro viver cansado, né? Se morrer é um descanso, então eu prefiro viver cansado. Não. Se morrer é um descanso, para mim, eu não quero viver cansado, não. Para que ficar cansado, não é? Se eu tenho uma terra de descanso perfeito e eterno. É esta visão que nos faz viver, então, a vida, na certeza de que ela é uma dádiva de Deus, a vida é uma dádiva de Deus, não temos o direito de tirá-la, temos o dever de lutar por ela, mas ela não é um fim em si mesma, ela não está acima de Jesus, ela não está acima das promessas da felicidade na eternidade. Por isso a morte não é o fim. Em Jesus Cristo, ela é o começo da vida, em seu sentido mais amplo, em seu sentido mais completo. E aí Paulo termina este trecho, antes de entrar na questão do corpo, da ressurreição realmente, dizendo como justos, não se deixe enganar, o verso 33, as más companhias corrompem os bons costumes e como justos recuperem o bom senso. Parem de pecar, pois alguns que não têm conhecimento de Deus, isso para vergonha de vocês. Veja bem, irmãos, isso aqui é um pensamento ético, né, que era divulgado naquela época, era falado, se conhecia isto, as más companhias corrompem, né, os costumes ou os bons costumes. E não tem, no entanto, razão de Paulo entrar com essa questão ética, quando ele, na verdade, está vindo falando sobre a ressurreição. A meu ver, o que ele está dizendo aqui é muito simples. Como eu expliquei no início, os corintinianos que não criam na ressurreição corpórea, estavam influenciados pelos da filosofia grega, aqueles que eram de origem corintiniana, ou eram gentios, e estavam influenciados, aqueles que eram de origem judaica, pelos saduceus. Eram duas linhas de pensamento que não criam na ressurreição. E eles conviviam com essas pessoas. Acredito que Paulo pega, então, esse pensamento de sentidos ético e aplica aí nesse momento. As más companhias distorcem os costumes, corrompem os costumes. Cuidado com as companhias que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo com muita gente que fica dizendo que não há base para você crer na ressurreição. Nós cremos numa ressurreição.
como nós cristãos queremos ensinar. Tenham cuidado de conviver com essas pessoas. E aí ele fala, né? Voltem a ter o bom senso. Como justos, recuperem o bom senso. Então, mesmo justos, mesmo crentes, mesmo os salvos podem perder o senso, né? Porque ele diz assim, recuperem o bom senso. Parem de pecar. Parem de ficar crendo nisto que hoje para nós é uma heresia. Não crer, né, que Jesus ressuscitou corporalmente e que os cristãos, os crentes, os salvos em Cristo vão ressuscitar corporalmente. Falo que hoje, porque naquele contexto eu compreendo, né, que a ausência do Novo Testamento, da Bíblia, ainda era um erro que tinha que ser combatido, um erro crasso, mas não chegou a ser levado, né, para a questão da heresia. Paulo usa pela primeira vez a palavra heresia em relação à ceia do Senhor, aqui mesmo em Corinto. Aí ele chamou de heresia, né? Mas não com essa conotação que nós damos hoje. Heresia é tudo aquilo que impede você de ser salvo, de você aceitar o senhorio absoluto de Jesus. Mas estava caminhando, né, para um tipo de heresia perigosa, por isso ele diz, olha, recupere o bom senso, comecem a pensar direito e parem de pecar, porque isso é pecado. O erro que vocês estão cometendo não é uma questão só de um erro intelectual. O que vocês estão fazendo é pecado, porque inclusive estão rebaixando, diminuindo o senhorio de Jesus Cristo, né? E aí ele diz, alguns há que não têm conhecimento de Deus, para a vergonha de vocês. Ou seja, o que está acontecendo no meio de vocês é porque tem gente no meio de vocês que não conhece a Deus, que não tem relacionamento com Deus, que na verdade nem crê em Deus, né? E isso para a vergonha de vocês, porque eles estão no meio de vocês e vocês não estão percebendo, ou se estão percebendo, estão deixando a pessoa continuar, como foi o caso daquele rapaz, que aí não era uma questão teológica, era uma questão moral, né, de viver sexualmente ou de ter tido relações sexuais com a própria mulher do pai, com a madrasta dele, ou uma das madrastas, né, dependendo do contexto, e Paulo fala isso, vocês estão insensíveis, parece que vocês não estão percebendo o que está acontecendo, nem os pagãos admitem isso, e aí na igreja esse negócio está rolando e vocês não estão nem aí, né? E aí ele entra com a máxima dele, era uma coisa parecida. Vocês estão sendo ensinados por pessoas que não têm Deus, mas parece que vocês não conseguem perceber isso, né? Nós vivemos em dias, há pouco tempo, né, a questão de 1 ou 2 anos, me parece, a Igreja Reformada da Holanda foi um dos ícones do protestantismo mundial. Essa igreja ordenou um pastor declaradamente ateu. Ele se declarava ateu, eu sou ateu, e a igreja consagrou ele pastor. Entendeu? Está no mesmo caso aqui de Corinto. Vocês estão o quê? Estão sem senso. Vocês perderam o senso. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, não? Né? E esse, pelo menos, está dizendo que é. Mas eu creio aqui que no caso de Corinto, eles nem diziam. Mas Paulo dizia, se vocês tiverem sentido, vocês vão perceber. Não é possível que vocês não percebam. Que Deus nos ajude, irmãos, em mais um estudo da sua palavra, né, a respeito dessa doutrina capital, de extrema importância para hoje, para sempre, que é a ressurreição. Vamos então participar da nossa parte final, despedindo os irmãos, não só que estão conosco nessa gravação, mas os irmãos que estão aí nas suas casas, nos acompanhando, nos ouvindo e nos vendo, né, com a bênção chamada dos apóstolos. Agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a bendita consolação e orientação do Espírito Santo estejam com cada um de vocês que nos ouviu, que fez parte desse culto de oração, que também compartilhou as suas orações, mas seja também com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.